Então, eu estou fazendo uma propaganda aqui da minha especialização, ao tempo que eu estou passando um conteúdo, porque o conteúdo tem a ver com a explicação do porquê a gente criou a capacitação, né, pessoal? A capacitação ela foi criada, né, por mim, pela nossa equipe aqui, da Dano Educacional, junto com a equipe do Gustavo, da Carla, né, o pessoal que está dando suporte aí, né, acadêmico, suporte de secretaria, de plataforma, toda essa facilidade aí que vocês têm na plataforma, né? É uma plataforma específica, dedicada na área acadêmica, né? Não é algo improvisado, não, tá, pessoal? São aulas em estudo profissional, né? E esse Procap do FAP, ele traz coisa que não tem em canto nenhum, e eu preciso dizer para vocês isso aqui. Não tem em canto nenhum porque foi a minha tese de doutorado, né? Então, você vai poder xingar quem criou esse troço aí, né? Você vai poder xingar, dizer, olha, não presta, tá mal feito, né? Porque tá numa tese de doutorado que eu criei, né? Publicada, defendida em 2008 na Universidade de Brasília. E agora, em 2020, eu fiz o pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, lá da Fiocruz, onde eu aprofundei esses achados do FAP e do NTEP lá no doutorado em 2008. Então, o nosso segundo Procap diz respeito ao FAP com desenvolvimento, concepção, metodologia, aplicação, desdobramento disso no direito tributário, como isso chega na contestação, CRPS, junta de recurso, contestação do NTEP, derruba ou não derruba o FAP, como é que se calcula o FAP, quais são as métricas, os indicadores, de onde vem aqueles números, de onde vem aquelas réguas, de onde vem essas maluquices todas. Está lá no nosso FAP, segundo Procap, né? Segundo Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional do PR Trilhas Tributação. Então, o que a gente precisa saber de tributação, pessoal? Está nesse primeiro Procap de SST aplicado à área social. Está no segundo Procap, do FAP. Está no terceiro Procap, que é de fiscalização da Receita Federal do Brasil. De novo, não tem isso em canto nenhum. Canto nenhum. Né? Apesar de ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, eu tive todo o cuidado ético, funcional, de não abrir nenhuma informação que seja de sigilo, que seja de interesse apenas da Receita, que tenha algum tipo de sensibilidade ética, né? Então, na condição do auditor fiscal da Receita Federal, eu apenas faço a leitura, interpreto aquilo que está publicado nos normativos da própria Receita, entende? Só que como eu sou engenheiro de segurança, como eu sou professor da área, coordenador de curso da Unip e da Unileia, como eu tenho esse doutorado em NTEP e FAP, como eu sou bacharel em Direito e sou professor, então eu consegui juntar essas coisas todas e faço a leitura das normas da Receita Federal, dizendo como se faz uma fiscalização da Receita Federal do Brasil, apenas interpretando os atos publicados. E aí eu pego os acórdãos do CARF, Conselho de Administração dos Recursos Federais. CARF é o órgão que jurisdiciona, que controla, faz controle jurisdicional dos atos da Receita Federal. Então, se a empresa discorda de um auto de infração da Receita Federal, esse auto de infração diz respeito ao FACET, ao SAT, esse recurso vai para o CARF. E lá no nosso Procap, eu abro os acórdãos, que são públicos, abro os acórdãos e faço a dissecação desses acórdãos, mostrando a importância da engenharia, da medicina, do direito e da contabilidade nesse olhar transversal de SST aplicado à tributação. Então, esse curso de fiscalização da SST da Receita Federal, curso de Receita Federal em relação à SST, é o nosso terceiro Procap na trilha, PR trilha de tributação, pessoal. Estou falando aqui da nossa especialização em 12 meses, você faz uma assinatura anual, paga uma vez só, o ano todo, com todo acesso a tudo que eu produzi, nos 37 anos de concursado da Petrobras, depois concursado da Receita Federal, 37 anos de experiência na fiscalização, como auditor fiscal da Receita, como elaborador de eventos de SST no E-Social, como o cara que escreveu a IN 971, que está hoje na IN 971 da Receita Federal, fui eu que ajudei a escrever,
saiu daqui desse braço, ó. Esse texto que vocês estão lendo aí na IN 971, lá atrás, 2003, 2004, na nossa coordenação lá atrás, assim que o tributo foi criado, eu estava nesse momento aí, nessa função. Para mim, é um grande privilégio, uma grande honra, né? Ter podido escrever essas normas que ainda estão de pé, né? Ainda estão de pé. O nosso quarto PROCAP diz respeito à tributação aplicada ao meio ambiente de trabalho, TS-MAT. Voltando aqui, pessoal, esse PROCAP de fiscalização, você pega todos os elementos que estão no Código Tributário Nacional. Aquilo que a gente não aprende na disciplina de legislação, no curso de formação de SESMIT, né? Lá, a gente não aprende nada disso, pessoal, no curso de engenharia, de medicina, nada disso. O povo de SESMIT não tem nenhum tipo de aproximação acadêmica com esse tema, porque simplesmente as grades curriculares não trazem esse tema aí, né? Tributação aplicada a SST. E aqui nós resgatamos isso com esse olhar que eu estou colocando para vocês. Então, polo passivo, polo ativo, relação jurídica, fato gerador, hipótese de incidência, exclusão, suspensão do crédito, o que é crédito tributário, né? Toda a arquitetura tributária dos fenômenos jurídicos relacionados a quem cobra e quem é obrigado a pagar, quem cobra e quem é obrigado a fazer, obrigação principal, obrigação acessória, quais são os sistemas tributários em vigor, né? Quais são as regras tributárias e os desdobramentos, envolvendo, inclusive, os desdobramentos de representação administrativa, representação penal, representação administrativa, pessoal, para o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, representação administrativa para os CREs, CRMs e CORENs, representação administrativa para INSS, o INSS fazer ação regressiva, os conselhos de profissão fazer as apurações de desvios éticos, né, os processos administrativos disciplinares, e o Ministério Público fazerem as intervenções que lhes cabem, né? Além dessas representações administrativas, as representações penais, né? Que o auto de infração da Receita Federal traz consigo uma representação para fins penais, exatamente pelo crime de sonegação fiscal do tributo que na ação fiscal foi arbitrado por conta das falhas dos documentos de engenharia e medicina, que não tem sustentação material, não produzem sustentação material daquilo que foi informado na GFIP e no E-Social. Lembra daquele LTCAT bichado, do PPP Banguelo, daquele faz de conta lá, de CERT, CIPA, não sei o quê, CAT, aquela enrolação toda, fator de dobra, Q3, Q5, o laudo, tal, EPI, não sei o quê, toda aquela enrolação não se sustenta, as coisas não batem, a auditoria pega isso facilmente, na malha fina, e depois na auditoria documental, a partir do ECAC, que a empresa tem a interface toda de comunicação via ECAC, e todos os documentos para fins de refutação dessa suspeita de desvio, de sonegação, tudo isso se dá com documentação digital, pessoal. É tudo digital, tudo eletrônico, tá? Tudo via ECAC, intimação, você faz a validação dos documentos da empresa, sobe isso lá no ECAC, o fiscal que está no outro lado recebe aquilo, verifica a validação com certificação digital, passa por todo o controle de validação dos dados, dos documentos, e depois da validação do conteúdo desses documentos. E é por conta da não validação do conteúdo desses documentos, segundo a IN 971, que trouxe os condicionantes e os requisitos, é que o fisco, o auditor fiscal, procede ao lançamento do crédito tributário. Tudo isso está no Código Tributário Nacional, explicado na IN 971, e que no nosso PROCAP de fiscalização a gente aprofunda isso, viu, pessoal? Então, perceba, a tua conversa com o patrão, e com o cliente, com o consultor, enfim, a tua conversa muda porque você continua falando de fator de dobra, de laudo, de engenharia, de medicina, continua falando disso, que isso é básico, mas traz um elemento, uma camada gerencial, uma camada corporativa,
que faça com que o empregador perceba que você é um cara diferenciado, né, amigo? Você é uma consultora que consegue enxergar o negócio como um todo, né? Você não entra ali só olhando o pedacinho do CERMIT, né? Você olha a empresa como um todo, né? Tá bom, amigos? Então, lá no quarto PROCAP, a gente discute a tributação aplicada ao meio ambiente de trabalho, TS-MAT. No terceiro PROCAP, a gente discute a fiscalização da receita. No quarto, a gente discute a tributação. No quinto e sexto, a gente discute especificamente a aposentadoria e condições especiais do trabalho e o financiamento da aposentadoria e condições especiais do trabalho, FACET, A7 FACET. Na tributação aplicada, a gente discute o SAT. Lá no FAP, a gente discute o FAP. E aí, FAP, SAT, FACET, fecha o triângulo da tributação aplicada à SST no Brasil. Isso é PR Trilhas, a trilhas de tributação que faz parte dessa especialização de 12 meses.